A paz do Senhor, queridos irmãos, te convido a adorar a Deus conosco nesta noite. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se nas mãos estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Busquemos a face desse Deus nesta hora. Amado Deus e Pai, diante da Tua presença, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós nos encontramos nesta noite com o nosso coração grato a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça que é sem medida, ó Pai, e pela Tua infinita misericórdia.
Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque em Ti, ó Pai, nós temos desfrutado, Pai, da Tua presença. Nós nos alegramos em Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso socorro, o nosso sustento, a nossa alegria, a nossa paz. A Tua presença tem invadido o nosso coração, ó Pai. Não estamos sós. O Senhor está conosco, Pai, todos os dias da nossa vida. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Engrandecido seja o nosso Deus. Seja exaltado nesta noite. Seja glorificado o Teu nome, ó Pai. Senhor maravilhoso, nesta noite, Senhor, eu peço uma bênção especial, Pai, para todos que estão se reunindo agora em Teu nome para juntos estarmos clamando a Ti, orando, buscando a Tua face. Deus, esta pessoa, Pai, que está nesta hora aflita, Senhor, venha, Senhor, de encontro à necessidade. Deus, aqueles que estão tristes, se alegrem em Ti. Pai, aqueles que estão preocupados, que possa depositar agora, Senhor, a sua preocupação nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado. Levanta os caídos, Senhor. Ampara, Pai, aqueles que estão desprotegidos, Senhor, se sentindo inseguros, se sentindo, Senhor, sem forças. Renova as forças do cansado. Aumenta a fé daqueles que estão fracos, ó Pai. Fortalece-nos em Ti. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a Tua doce presença, Pai. Nós precisamos dela. E aceita, Senhor, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor que podemos Te oferecer nesta noite. Abra o nosso coração, ó Senhor, para que possamos receber as Tuas bênçãos, Senhor, nesta noite, para que possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Ó Pai maravilhoso, aceita, Senhor, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, o nosso louvor, que possa sair do fruto do nosso coração, do fruto dos nossos lábios, Senhor, como cheiro suave ao trono da Tua glória. Recebe, Senhor, o melhor de nós nesta noite, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora nós vamos ouvir uma palavra de Deus através da vida da nossa irmã Miriam. Só os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui, reunidos, cada um no seu lar, mas sempre na presença do Senhor. Como diz a irmã Adriana, esse vírus veio para mudar muita coisa, mas tudo está nos planos de Deus. Esses dias eu estava passando um recado para uma moça e debaixo do nome dela, da foto, estava uma frase: ainda que a figueira não floresça. Na mesma hora eu pensei no livro de Abacuque, aquele profeta chamado de menor, mas que tem uma mensagem muito linda no capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava há mais de 3.000 anos, quase 3.000 anos, já tinha esse problema, já tinha dificuldades na época, e ele passava por dificuldades também, mas ele, com a sua fé inabalável no nosso Deus eterno, falava que ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha força. E é isso, irmãos, que nós temos que ter conosco. Até esse momento, eu tenho certeza que não faltou nada na mesa de cada um dos irmãos, ainda que nós tenhamos dificuldades em nos encontrarmos, estarmos fazendo as mesmas atividades que antes nós fazíamos, mas nada tem faltado, E ainda que falte, será que nós vamos pensar que a nossa força está no Senhor? O apóstolo Paulo, depois de muitos anos depois, ele como um profundo estudante da palavra de Deus, estudava muito a palavra de Deus, com certeza estudou os profetas, e ele estudou Abacuque, porque ele mais ou menos, disse as mesmas coisas, as mesmas palavras para a igreja de Filipos. Lá em Filipenses 4, é um dos meus livros prediletos, quando ele disse assim: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, 11 até o 19. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque tudo eu posso naquele que me fortalece.
mais uma vez ele falou, né, nesse Deus que fortalecia. O profeta Abacuque queria que Deus era a força dele. O apóstolo Paulo também diz: a minha força é o Senhor, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, será que nós estamos sabendo, né, a passar por todas as situações que aparecem na nossa vida, seja de dificuldade, seja de bênção, seja de alegria, seja de tristeza, né? Quando nós estamos sentados assistindo os cultos, né, quando a gente ouve a palavra de Deus, às vezes é fácil estarmos ouvindo e falando aleluias, glória a Deus, mas será que nós estamos acostumados mesmo? Estamos sabendo ser firmes, sabendo que o nosso Senhor Jesus é que pode todas as coisas e é nele que nós nos fortalecemos a cada dia? Qualquer que seja a situação, irmãos, nós temos que crer que o Senhor está conosco e Ele é fiel para conosco. Então pode vir o vírus, pode vir a angústia, né? Pode vir a necessidade. E é aqui que eu quero terminar essa palavra, né, com os irmãos, também em Paulo, em Romanos 8. Nossa, aquele capítulo é maravilhoso para os irmãos meditarem em Romanos 8, porque ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Essa doença, né, o Covid-19, é uma criatura. Nós não sabemos do que, se de laboratório, se veio de animais, se veio do morcego. É uma criatura. Mas Paulo falou, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza e Ele tem um amor muito grande por cada um de nós. Vamos ficar firmes, não estar desanimados, permanecer firmes na fé, louvar a Deus todos os dias, porque Ele é muito grande e poderoso. E logo, logo estaremos todos reunidos juntos, louvando a Deus na casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É a minha mensagem da minha família também. Um abraço enorme e beijos. Amém. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul
o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus é um Deus de detalhes. A paz do Senhor. É uma alegria muito grande, mais uma vez, termos a oportunidade de cultuar ao nosso Deus e juntamente com você que está conosco. Nesse momento do nosso culto, nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu te convido a abrir a santa palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 57. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 57. Lucas 9, 57. Eu quero ler esse texto sagrado para a nossa meditação. Quero ler com você e para você, para juntos nós meditarmos um pouco na santa e bendita palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Que Deus, o eterno Deus, muito nos abençoe pela leitura da sua santa, maravilhosa e sublime palavra. Oremos.
Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. E como é maravilhoso ler, meditar na Tua santa e bendita palavra. Eu te peço nesta hora, nesse momento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale e ministre aos nossos corações através da Tua palavra. E que nós possamos cada vez mais nos aproximar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém e amém. Seguir a Jesus Cristo. Esse, tenho para mim, é o mais fascinante, brilhante e extraordinário projeto de vida. Seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, na sua bondade, deu ao homem, à mulher, ao ser humano, a livre escolha. Você, eu, nós, todos, podemos pautar a nossa vida, projetar a nossa vida da maneira como quisermos. Você, eu, posso projetar a minha vida, pautar a minha vida, vivenciar a minha vida, você a sua, ao nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade, fazendo aquilo que nos agrada, observando aquilo que desejamos e buscando essas coisas. O ser humano pode pautar a sua vida em filosofias, vãs filosofias, e vivenciar a sua vida nelas. O ser humano pode pautar a sua vida com as coisas daqui, com os prazeres mundanos, com as coisas deste mundo, amar o mundo. Mas a Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, aqueles que creem em Deus, mas não somos do mundo. Por isso, reafirmo aqui, reitero aqui, que o mais fascinante projeto de vida é seguir a Jesus Cristo. Mas, conforme o texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo interagindo com um, com outro. Observamos atentamente, ao ler esse texto sagrado e nele meditar, que seguir a Jesus Cristo é algo muito sério, muito profundo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Seguir a Jesus Cristo, embora seja o mais extraordinário projeto de vida, é algo muito sério. E aqueles que tomaram a decisão de seguir a Jesus Cristo devem levar suas vidas bem a sério com nosso Senhor. Seguir a Jesus Cristo requer compromisso. Seguir a Jesus Cristo requer compromisso. Dizem, tem-se dito por aí, que somos uma sociedade que não quer compromisso, que não deseja compromisso. As pessoas não querem assumir, não querem compromisso com absolutamente nada.
Mas para seguir a Jesus é preciso assumir que está seguindo a Jesus, de fato seguindo a Jesus. Ele nos alertou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e então siga-me. Isso, repito, requer compromisso. Mas há um exemplo que aqueles que seguem ao Senhor têm. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Desde os primórdios, a Bíblia Sagrada relata, reitera e nos mostra fatos, extraordinários, e muitos deles, e que revelam que o nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele assume compromisso, cumpre o compromisso. Nosso Deus não é homem para que minta. Nosso Deus é cumpridor da sua palavra. Nosso Deus zela pela sua palavra, zela por si e zela pelo seu reino, o reino de Deus. Desde os primórdios, Deus tem estabelecido compromissos e cumprido compromissos. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo também comprometeu-se tanto que fez-se carne. Diz o texto sagrado: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou neste mundo, cumpriu um ministério extraordinário, confortou os aflitos e supriu os necessitados, curou os enfermos, restaurou vidas e, sobretudo, transformou, salvou, regenerou aquele que se havia perdido. Cumpriu seu ministério, compromisso profundo, comprometeu-se até a morte, e morte de cruz. E naquela rude cruz derramou seu sangue carmesim por mim, por você, por todo que nele crê, para que nós não venhamos a perecer. O Senhor se comprometeu. Para que nós não pereçamos, o Senhor se comprometeu. Para que nós tivéssemos essa vida que Ele prometeu, uma vida e vida em abundância, vida com abundância. Ele se comprometeu. Morreu naquela cruz. Ressuscitou, ascendeu aos céus e tem um outro compromisso com a igreja. Vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nosso Deus é um Deus de compromisso. O Senhor Jesus Cristo também comprometeu-se. E aqueles que o seguem, aqueles que aderiram a esse fascinante projeto de vida, têm também que viver uma vida de compromisso com o reino de Deus. Uma vida de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Quais compromissos temos que assumir? Muitos, se fôssemos elencar, muitos, sempre pautados na santa palavra de Deus.
que nos orienta, que nos ensina. E o Senhor fala conosco, o Espírito Santo interage conosco, habita dentro de nós. Se ser cristão é esse projeto fascinante de vida, ser cristão requer compromisso. A Bíblia nos fala que ao homem foi proposta uma carreira. A carreira cristã. Quando nós recebemos uma proposta, nós aderimos a ela ou a recusamos. Não tem meio termo. Não há meia opção. Ou eu não posso ficar com um pé no reino de Deus e outro pé no mundo. Eu não posso estar dividido. Eu não posso servir a dois senhores. E nós sabemos que existem dois senhores. E tem muita gente que opta por servir a Satanás. E há aqueles que optam por servirem ao Senhor Jesus Cristo. A dois senhores nós não podemos servir. Temos que, com seriedade, assumir o compromisso. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Quem você está servindo? A quem você está seguindo? Como você tem pautado a sua vida? Como você tem se comprometido com a opção de vida que você escolheu? Quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, a partir daquele momento sublime em que entregamos nossa vida a Ele, e quando eu entrego minha vida a Ele, o controle da minha vida já não é mais meu, é dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas a entrega tem que ser total, absoluta e restrita. Eu não posso entregar parte de mim. Eu tenho que ser plenamente do Senhor. Se é assim, eu pautei a minha vida totalmente do Senhor, integralmente do Senhor. É isso que Ele quer. Que aqueles que assumam um compromisso com Ele sejam fiéis a Ele. E a Bíblia nos alerta: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Fidelidade é coisa séria. Seguir a Cristo é coisa séria e requer, repito, compromisso. Um dos compromissos que o cristão tem que ter com o reino do Senhor, com o seu Deus, é o compromisso com a palavra. A palavra. A palavra. A bendita e santa palavra de Deus. Eu tenho que estar comprometido com a palavra. Eu tenho que ler, estudar, meditar na palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela
a vida eterna. Aleluia, é muito sério, é muito sério, é muito sério. E são elas, as sagradas escrituras, disse o Senhor, que de mim testificam. Examinar as escrituras. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Como cristão, você, eu, todo cristão, toda cristã tem um compromisso com a palavra de Deus, de examinar a palavra, lê-la, estudá-la, meditá-la na palavra, examinar a palavra. Elas testificam do Senhor. E no meio dessa palavra do Senhor, algo importantíssimo. Vós cuidais ter nela a vida eterna. Não sei qual tem sido a sua preocupação. Não sei. Com o que tem preocupado a tua vida. Muitas vezes nós passamos boa parte do tempo preocupados com o que acontece aqui, ou possa vir a acontecer conosco. E muitas vezes avolumamos aquilo que sequer vai chegar a nós, que sequer vamos passar, e ansiosos, inquietos, nos preocupamos. Será que nós temos pensado e nos preocupado com a vida eterna? Será que as pessoas, no dia a dia, no seu cotidiano, param para pensar sequer um pouquinho sobre a vida eterna? O texto sagrado diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, Escrituras, a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. As palavras são de Jesus. A palavra nos fala da vida eterna. A palavra nos admoesta, nos alerta, nos exorta sobre o cuidado sublime que temos que ter, o zelo pela vida eterna. Ao aceitarmos Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós damos o primeiro passo. E a partir daí, nós temos que desenvolver, conforme diz a própria palavra na carta aos Filipenses, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é coisa séria. É muito séria. Por isso que há a necessidade, e não tem como ser diferente. Não há como servir a Deus se eu não for comprometido com Deus. Não há como eu dizer que Jesus é meu Salvador e Senhor da minha vida se eu não for comprometido com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como, não tem como. Viver a vida cristã sem compromisso é enganar-se a si mesmo. E muita gente pensa que engana Deus. Pensa que engana o pastor. Pensa que engana o presbítero. Pensa que engana o irmão, pensa que engana a irmã, pensa que engana a igreja, pensa que engana a sociedade. E no fundo, engana-se a si próprio. Compromisso com a palavra, de lê-la, meditar na palavra, estudar a palavra, examinar atentamente a palavra. Compromisso do cristão com a santa palavra de Deus
de entesourá-la no coração, guardá-la dentro de si. O salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Guardar a palavra no coração é fundamental. Se as Escrituras testificam de Nosso Senhor, eu não posso ser um alienado com relação à palavra. Eu não posso ser um desconhecedor da palavra. Eu tenho que procurar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, me aprofundar na palavra de Deus e guardar a palavra de Deus no meu coração e você no seu coração. No Brasil, nós temos uma facilidade enorme de ter a palavra de Deus, de vivenciar o Evangelho, o cristianismo. A facilidade é tamanha que muita gente se apodera disso para viver um falso cristianismo, um falso evangelho. Enganam-se a si, enganam a muitos. A sã doutrina do evangelho de Nosso Senhor é imutável. A sã doutrina do evangelho de Nosso Senhor deve ser preservada pelos cristãos, vivenciada pelos cristãos. Por isso é importantíssimo guardar a palavra de Deus, a palavra de Deus dentro do nosso coração, na nossa alma. E nela, na palavra de Deus, nosso espírito exulta, se alegra. É uma comunhão gostosa do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Há um relacionamento maravilhoso nosso com o Espírito Santo de Deus que nos guia, que é o nosso mestre, que nos orienta, que nos esclarece. Quem serve a Deus não fica confuso. Nosso Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo é esclarecedor. E ele esclarece com relação à santa palavra de Deus as nossas vidas. Se nós deixarmos, se nós dermos atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho ouvidos, você tem ouvidos. Será que nós estamos ouvindo atentamente o que o Senhor tem dito à igreja? O cristão é a igreja do Senhor. A cristã é a igreja do Senhor. O servo de Deus é a igreja do Senhor. A serva de Deus é a igreja do Senhor. Meu compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho que amar a palavra de Deus. E quando nós amamos de fato, amamos de verdade. O amor não pode ser fingido, como diz a palavra de Deus. O amor tem que ser sincero e verdadeiro. Amor pela palavra de Deus. O salmista disse: ó, quanto eu amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Glória a Deus. Ó, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra, é minha meditação todo dia, todo dia, todo dia. A alma cristã sente a necessidade de meditar diariamente na palavra de Deus, porque ama a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus é orientadora. Meu compromisso como cristão, seu compromisso como cristão com a palavra de Deus deve ser algo profundo nas nossas vidas. E mais, eu tenho que examinar a palavra, lê-la, nela meditar. Tenho que guardá-la no meu coração. Tenho que amar a palavra de Deus. Tenho que obedecer à palavra de Deus. E tenho que praticar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, nós temos que ter conhecimento dela. Temos que tê-la no nosso coração. Temos que obedecê-la. Mas também temos que praticá-la. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, não tolo, não, prudente, de ouvir e praticar a palavra. Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. E como é maravilhoso observar a brutal e antagônica diferença entre o tolo e o prudente, entre aquele que ouve a palavra e não dá atenção à palavra, e aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Aquele que edifica a casa sobre a areia e aquele que edifica a casa sobre a rocha. Conforme diz o texto sagrado, as palavras são de nosso Senhor. Tempestade vem. Vendaval vem. Dificuldades surgem. E vem contra aquela casa. Se tiver edificada sobre a areia, vai embora. Perece. Mas se tiver edificada sobre a rocha, permanece para sempre. Porque nosso Senhor é o nosso alicerce, é o alicerce da igreja, e edifica a igreja, caminha com a igreja, sustenta a igreja, guarda a igreja, protege a igreja, vivifica a igreja, está sempre com a igreja todos os dias. É por isso que é fundamental ler, meditar, amar, obedecer, guardar, ouvir a palavra e praticar a palavra. Nós não somos apenas ouvintes da palavra. Somos ouvintes, leitores e praticantes da palavra de Deus. Nosso compromisso de cristão é algo muito sério. E com relação à palavra, há outra coisa que o cristão tem um compromisso: semear a palavra. Nosso Senhor contou: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Todo cristão e toda cristã é um semeador, uma semeadora da palavra de Deus. A preciosa semente, a sublime semente, a semente transformadora, regeneradora,
a palavra de Deus, essa semente que nós temos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é o Senhor. Essa preciosa semente que nós, como cristãos, semeamos. Salmista, no Cântico dos Degraus, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando, orando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus feixes. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. E essa expressão extraordinária, é notável. Não podemos deixar passar em branco. Há um grifo aí profundo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Evangelho não deixa dúvida, a mínima margem de dúvida, não. Sem dúvida. Aquele que leva a preciosa semente. Nós temos semeado. Nós temos semeado. Você tem semeado, eu tenho semeado. Fica a pergunta para a nossa reflexão. Nosso compromisso com a palavra de Deus, sendo cristãos, é de examiná-la, lê-la, nela meditar, amá-la, guardá-la, obedecê-la, praticá-la e semeá-la. Que Deus nos ajude e que nós honremos esse compromisso com a santa palavra de Deus, com o reino de Deus, com o nosso Deus. Dentre tantos compromissos ou comprometimento que como cristão nós temos que assumir, como cristãos temos que assumir. Outro compromisso seríssimo também é o compromisso com a oração. O cristão tem compromisso com a oração. Nosso maior exemplo de oração, Jesus Cristo. Constantemente em oração. Quando cá esteve, constantemente em oração. Um exemplo que temos que seguir como cristãos, seguidores desse Jesus maravilhoso. A eficácia da oração extraordinária, muito profunda. O Tiago diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, de um justificado por Jesus Cristo. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Orar é tocar o trono. Estamos falando com Deus, através de Jesus, no nome de Jesus, falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Isso é muito sério, é profundo, mas é gratificante ter essa certeza de que em oração falamos com o Senhor, nosso Deus. É tocar o trono, é abrir as janelas do céu, é crer pela fé que o braço de Deus se movimenta. Davi, o salmista, disse:
ao esperar com paciência no Senhor, esse Senhor se inclinou para ele e ouviu o quê? O seu clamor. Deus ouve o seu clamor. Aliás, Ele nos estimula a clamarmos. Clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. Orar é vida de intimidade com Deus. O cristão tem que ser íntimo de Deus. Não pode estar distante de Deus. Deus não pode ser um desconhecido para ele. Por isso que a Bíblia nos alerta, nos estimula e nos exorta a prosseguir e continuar prosseguindo e conhecer o Senhor nosso Deus. E oração é intimidade, você fala direto com Deus. O Filho é íntimo do Pai. O Pai nos dá essa gostosa liberdade de sermos íntimos dele. Íntimos dele. Falar com ele. Saber que ele está nos ouvindo. Saber que ele interage conosco. Isso é maravilhoso demais. É profundo demais. É gostoso demais. Orar é crer. Crer, muitas vezes contra tudo e contra todos, mas crer. Isso faz lembrar o texto sagrado que relata uma cena extraordinária, forte. Quando o homem foi procurar Jesus, queria levar Jesus para casa, sua filha estava à beira da morte. E ele foi procurar Jesus. Jesus ouviu aquele homem. Mas os irmãos, creio, conhecem o texto. Enquanto ele aguardava Jesus ir para casa com ele, vieram aquelas pessoas portadores das más notícias. Aquelas pessoas que desestimulam a oração, que desestimulam o crer, que desestimulam a fé em ação. Aqueles que vêm para tentar abafar essa coisa gostosa que é falar com Deus, é crer contra tudo e contra todos. Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, deixa ele quieto aí. Aí Jesus ouviu, Jesus está sempre atento. Jesus está sempre atento. Jesus ouviu e falou, opa, Jairo, não temas, crê somente. Continue crendo, Jairo. E Jairo continuou crendo. Coração apertado, mas contra tudo, contra todos, contra as más notícias, contra as notícias de morte, contra as notícias que vêm tentar abalar a nossa fé. Ele continuou crendo, creu nas palavras de Jesus. Eu e você temos que continuar crendo e sempre nas palavras do Senhor. Jairo, não temas. Continue crendo. Crê somente. Orar é crer. Crer e confiar no Senhor. Orar é ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Mas Deus tem esse poder e só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder. Aleluia. Eu creio em Deus. Se você crê em Deus, confia nele, ore a Ele. Ele é o Senhor. Orar é saber, ter plena certeza que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e necessitamos. Ele pode fazer infinitamente mais. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. É por isso que, como cristão, eu tenho um compromisso com a oração. A Bíblia diz,
E o presbítero Reinaldo, na mensagem nesses nossos cultos que estamos tendo, via internet, devido ao momento que estamos vivenciando, ele falou sobre isso. Lá na carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Constante. Vida de oração. Constantemente em oração. Uma vida de oração. Estar sempre em comunhão com o Pai. Isso é compromisso de todo cristão e de toda cristã. Você tem orado? Você tem honrado o seu compromisso com a oração e com a palavra de Deus? Por fim, quero compartilhar um outro compromisso daqueles que seguem a Jesus Cristo. Os irmãos observaram no texto lido quantas desculpas que deram para o Senhor. Jesus não aceita desculpas. Ele quer homens e mulheres comprometidos com Ele. O cristão tem compromisso com o reino. Concluindo a nossa meditação, eu gostaria de observar esse outro compromisso do cristão. O compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus. Significa isso também, é sério e é muito profundo. Meu caráter, meu estilo de vida, meu testemunho pessoal, como cristão, como cristã, você. Nosso compromisso com o testemunho pessoal, onde quer que nós nos encontrarmos, ali está um cristão, ali está uma cristã, um servo de Deus, uma serva de Deus. Como disse aquela mulher para o seu marido, ali vai um santo homem de Deus. As pessoas nos observam, falam de nós. O que estão dizendo com relação ao nosso testemunho pessoal como cristão e como cristã, como servo e como serva de Deus? O cristão reflete aquilo que está dentro de si. Nosso Senhor disse que Ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas, tem a luz da vida. Mas nosso Senhor também disse, vós sois a luz do mundo. E temos que refletir essa luz. É a lâmpada do velador. É o sal fora do saleiro. É ser o bom perfume de Cristo. Eu gosto muito de perfume, mas nós sabemos, eu sei, você sabe, há perfumes que são insuportáveis, terríveis, ninguém aguenta ficar perto. Mas tem aqueles perfumes que são gostosos, prazerosos, uma fragrância suave e gostosa. O cristão tem que ser assim. O bom perfume de Cristo. Cristo é um ótimo perfume. Mas a sociedade tem que sentir essa fragrância através de mim e de você, através do cristão e da cristã, através do servo do Senhor e da serva do Senhor. É por isso que é um compromisso muito sério que eu tenho que assumir e você tem que assumir, sendo cristão e querendo seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, vivenciando esse que eu disse lá no início. É o mais fascinante projeto de vida, seguir a nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. É ter paixão pelo reino, é ter amor pelo reino, é ter dedicação pelo reino, é ter comprometimento com o reino de Deus, é ter um compromisso sério com o reino de Deus. A Bíblia nos alerta no livro do profeta Jeremias: ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente. E tem muita gente fazendo assim, de forma fraudulenta. Quantos? De forma relaxada. Quantos? Deus não aceita. Não é qualquer coisa que Deus aceite. A Bíblia nos mostra isso. Deus quer o melhor de mim e o melhor de você. Deus quer um compromisso, um comprometimento meu e seu, a fim de que possamos segui-lo com diligência, segui-lo e ser verdadeiramente discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É viver o reino, vivenciar o reino de Deus e ter como prioridade na nossa vida o reino de Deus. Jesus foi bem claro e contundente com relação a isso. Jesus não admite outra coisa a não ser o primeiro lugar na tua vida, na minha vida. Ele foi bem claro. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos inverter as ordens. Muitas vezes nós queremos as demais coisas primeiro, né? Queremos, buscamos, nos debatemos, nos inquietamos, a ansiedade aflora, porque queremos as demais coisas primeiro. Não! Primeiro, busque o reino de Deus, se comprometa com o reino de Deus. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida, as demais coisas. E Ele tratou assim: as demais coisas Ele acrescentará na minha vida e na tua vida. Nosso Senhor quer pessoas que tenham vida de compromisso. Da mesma forma em que a esposa quer um marido comprometido. O marido quer uma esposa comprometida. De igual forma como o empregador quer um colaborador comprometido com a empresa, e o colaborador quer um empregador que seja também comprometido com ele. Em todo segmento, o amigo, a amiga, para ser amigo e amiga verdadeiros, há um comprometimento. Sobretudo, o nosso Deus quer que aqueles que fazem parte das suas trincheiras, do seu exército, os soldados do Senhor, tem que ser comprometido com o reino de Deus, comprometido com o seu Senhor, e estar sempre a postos, para servir ao Senhor, e como diz o salmista, com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus é algo prazeroso. Quem lança a mão do arado e olha para trás, diz o texto sagrado, não é apto para o reino de Deus. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, porque
além de desfrutar da maravilha da sua companhia, da sua palavra e ser parte integrante do seu reino, é a certeza de uma morada eterna na glória dos céus. É o mais fascinante projeto de vida, porque Jesus não engana ninguém. É transparente. Não camufla nada. É absolutamente transparente, sincero, real. Mas, para seguir a Jesus, é preciso, e isso nós temos que ter, pautar a nossa vida nisso, um profundo e sério comprometimento com o reino de Deus, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus muito te abençoe e que eu e você possamos viver uma vida comprometida com o nosso Senhor. Grande abraço, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te sustente e seja fiel e fiel até o fim. Agora, eu convido a você a compartilhar um maravilhoso hino com o nosso irmão Geraldo. Deus te abençoe. Estamos aqui para louvar mais um hino para a glória do Senhor. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os teus problemas, levanta esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio da sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.
frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza e o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina a vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Após partilharmos desse maravilhoso hino, convido a você a orar. Oremos. Eterno Deus, Pai bendito, obrigado por esse momento de oração, por poder falar contigo, e sempre que o fazemos no nome bendito e sublime de Jesus Cristo. Obrigado por ter a Ti como Pai, ó Deus. Obrigado por ter a vida regenerada e transformada por Jesus Cristo. Obrigado porque o Teu Santo Espírito habita nas nossas vidas. Obrigado pela salvação do Senhor Jesus Cristo e por desfrutar desse tão grande amor que vem de Ti. Deus é amor. Nós Te agradecemos e temos muitos motivos para Te agradecer, incontáveis motivos para Te agradecer. O salmista disse: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós Te agradecemos. Também suplicamos a Ti. Venho diante de Ti, ó Deus, no nome de Jesus, pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, por cada vida que está participando conosco deste culto. Cada um com a sua necessidade, dificuldade, ou problema, ou mesmo enfermidade. Venha de encontro, Senhor, suprindo, provendo, provisionando, curando, restaurando, abrindo as portas, orientando, suprindo cada uma das necessidades, conforme diz a Tua palavra. Dá a Tua bênção, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, da alegria e da vitória. Opera grandemente, opera maravilhas no nome de Jesus. Dá a Tua bênção, eu Te suplico. Crendo na vitória, Te agradeço. Venha de encontro a cada vida. Visita também os necessitados, os hospitalizados, os encarcerados, aqueles que estão em lugares difíceis, aqueles que estão, Senhor, angustiados, aflitos, Senhor. Dá a Tua bênção, dá a Tua paz, dá saúde e opera maravilhas. Faz a obra em nome de Jesus. Eu Te peço, sobretudo, Te agradeço. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça restauradora de Jesus Cristo,
a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino esteja conosco permaneça, e com o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora, por todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Ele, o nosso Deus, assim nos permitir. Amém.